Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você. Estamos de volta aqui. Duas perguntas para você aí pensar e refletir. Tá na hora. Chega. Chega de procrastinar. Ou seja, de deixar de fazer o que deve ser feito, principalmente a lição de casa, para depois. Então vamos lá. Primeira pergunta. Ou você aceita e abaixa a cabeça, ou você luta. No final desse vídeo você vai aí, deixa seu comentário e responde. Mas tem que colocar em prática. Tudo isso que a gente está falando aqui, você está ouvindo ou você está escutando? Muitas das vezes você está me vendo aqui, mas seu pensamento flui longe. Nós estamos sentindo que nós estamos vivendo uma nova era. Nada vai voltar a ser como era anteriormente. Então tudo vai mudar. Nós estamos vivendo uma escala global de uberização. O mundo está upside down, de cabeça para baixo. E quando volta, piora. E a gente tem que estar preparado para que a gente possa realmente adaptar esse tipo de sistema de acordo com as nossas necessidades. No final você responde essa pergunta. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre aí o que está acontecendo. Muita gente vem perguntando por que a cesta básica está subindo. E é uma das pautas nossa lá do Church Revolution. Ou seja, para a gente começar, eu vou tentar intensificar aqui algo que é importante para você entender. Por que as coisas não andam no Brasil? Por que não há investimento? Por que não é isso? Porque nós temos uma dívida que agora vai ser retirado. Dinheiro que está aqui em Nova York, 352 bilhões, para pagar essa dívida. E essa dívida também ela recebe também uma ajuda da DRU, da desvinculação da Receita da União, que também possibilita manejo de recursos para pagamento de juros da dívida pública. Então, nós temos uma dívida, essa bola aqui. Vou colocar meus dedos. Então, tudo que o Brasil produz, agora nós estamos com quase 100%, mas vamos colocar 90%. O que sobra pra gente? 10. 90 entrega para 15 mil famílias. Sobra 1%. Desse 1%, a gente tem que dividir infraestrutura, educação, saúde. O que mais? Infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação. E o dinheiro não chega. Quando chega é uma miséria. Moradia. E por isso que a gente não consegue sair desse atoleiro. Segundo, nós não temos indústria. O que gera riqueza num país não é vender milho para fora, para a China, não é vender minério de ferro que paga 4% de imposto, não é vender soja para fora. Para plantar soja, eu estou falando isso a semana toda, se gasta para plantar, se gasta para colher, se gasta para usar agrotóxico e se gasta para mandar, porque o Brasil não tem uma indústria naval, não vai de avião, vai de navio. Então, os investidores privilegiados recebem em dólar, mas só que isso não supre as necessidades, porque esse dinheiro não vai para o país, não fica, porque eles não pagam receita, não pagam imposto, entendeu? Aí o Brasil não produz, como é que ele vai suprir as necessidades? Ele tem que fazer o quê? Comprar de fora. Quando compra em dólar. Aí ele tem que repassar. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a cesta básica? Mesmo com a taxa Selic embaixo, vamos fazer uma reflexão. Não tem indústria, não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem renda. Não tem renda, não tem salário. Ninguém compra. Por que está tendo inflação? É o olho gordo dos produtores, daqueles amiguinhos do Jair Messias Bolsonaro que realmente são investidores privilegiados. Então tudo isso que eu estou falando para você tem a ver, porque de acordo com o DIEESE, pesquisa realizada já há anos, eu já fiz duas ênfases referente ao salário mínimo, nós temos uma pauta de uma renda mínima mundial. Antes da pandemia, com 15 bilhões, já tirava todo mundo da inadimplência no Brasil. O Brasil ia investir 19 bilhões. Veio a pandemia, esquece.
teve que gastar. O nosso déficit, a nossa dívida aumentou, chega a 1 trilhão. Como é que vai pagar a dívida se o Brasil não produz? Me explica aí. Vai pedir dinheiro para banco? Não. Eles vão queimar as reservas. Então o que acontece? Pega dos Estados Unidos, entrega para o Banco Central, o Banco Central entrega para o Bolsonaro vai lá em dezembro e paga os juros e amortização da dívida. O que o Sérgio Moro, fascista, ladrão, devia ter sido fuzilado há muito tempo em qualquer país democrático, recuperou da Operação Lava Jato, nós pagamos ontem de juros e amortização. Se o Bolsonaro vender todas as estatais, a gente só liquida 20% da dívida. Se o Bolsonaro vender todas as estatais, por que ele vende? Porque ele não tem capacidade de gerar emprego, indústria, de atrair. Como que investidor de fora vai investir no Brasil? Primeiro, o Brasil tem o quê? Uma economia de país periférico. Segundo, quando eles vê a taxa de índice de desempregado, só correndo da polícia do Rapa, 110 milhões. 40 milhões sem carteira assinada. 10 milhões de desalentado, pessoas que perderam a fé e não conseguem. Como é que eles vão investir num país que tem economia estável, medida provisória todos os dias, que não tem instituições, sindicatos, todos foram invadidos? Então, o que acontece? Em vez de investir, há o quê? Uma fuga de capital. E é isso que você precisa entender. Então, para o Brasil pagar a sua dívida, mesmo privatizando tudo, não pagaria a dívida. Essa é a maior corrupção do Brasil que você tem que entender enquanto você fica dividido em paixão, brigando por Bolsonaro, por Lula, Dilma, Bolsonaro. Essa é a verdadeira corrupção. Zelote, Sete Agarra, Petrolão, dos Anões, Mensalão, todas essas corrupções são corrupções. Você roubou uma caneta, é corrupção, mas são corrupções passivas. Então, de acordo com o DIEESE, aí, uma pesquisa realizada ano passado, em dezembro, para uma família de 4 pessoas, você sabe quanto que deveria ser o salário mínimo? R$ 4.342,57. Eu venho falando isso já desde o ano passado e venho sempre alertando. Armazene comida e água. Armazene, pega seu dinheirinho, em vez de estar aí comprando carne para fazer churrasco, e muitas das vezes aí saindo, porque não é para sair, mas de vez em quando dá uma fugidinha aí, mas compre alimento. Agora, o que você vai comprar com R$100, você não vai trazer que você trazia um mês atrás. Então, tudo isso é o padrão do governo de Jair Messias Bolsonaro, que trabalha contra o povo, a classe trabalhadora, que somos nós, eu e você, e favorece o sistema financeiro. Então, tudo isso, se você for colocar em pauta, a lei de responsabilidade fiscal, o teto do gasto e a ilegitimidade dessa dívida pública, eu sou contra essa dívida pública. Essa dívida, ela tem que ser caloteada, não tem que fazer acordo bolufas nenhuma. Nenhum governo anterior bateu de frente com o sistema financeiro, uma moratória da dívida, um acerto ou uma auditoria, e principalmente destatizou a mídia. Porque nós estamos assim perdidos, sem respaldo, porque tudo que a gente ouve por aí é contra nós. E nós fomos ensinados da forma errada. A mídia, ela perpetuou na nossa mente, Xuxa, 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 é fantástico, o Silvio Santos vem aí, se ele ia dormir no domingo, já acordava em depressão. E essa é a realidade, gente, de tudo que está acontecendo e o povo não está entendendo. Então vamos falar um pouco aí por que os alimentos estão subindo, para você que está aí lá no final você vai decidir se você luta ou se você aceita de cabeça baixa. Porque essa passividade fraternal que foi deixada aí, porque o Brasil foi o último que assinou a lei da escravatura, e a gente carrega isso. É um povo passivo, mas não um povo pacífico. Então, se você não entender o que eu estou falando, ouça várias vezes para que você possa perceber
que tudo que foi feito de 6 anos para cá, quando arrancaram a Dilma e nós arrancaram o povo brasileiro através de um golpe. Golpe é pior do que uma guerra. Tudo foi feito contra a classe trabalhadora. E o pessoal tá batendo palma por causa de um auxílio emergencial. Entra aí no Google, coloca aí, função do Estado. Qual é a função do Estado? Coloca aí. Vocês vão ver qual que é a função do Estado. São R$600. Agora vai cair para 300. A renda mínima da metade da população é R$410. 600 menos 400, 200. Agora vai ser 300 menos 400. Vai estar inadimplente R$100. Você entende onde eu quero dizer? Isso é um eufemismo, é uma meia-verdade que o governo fez. O governo está tampando o sol com a peneira e vocês estão engolindo. Ou você luta ou você aceita. Até quando? Então, Bolsonaro está tentando reduzir o auxílio pela metade, a gente está vendo emergencial, e os alimentos básicos têm alta de 28% dos preços. Você vai lá no supermercado com R$100, você não traz praticamente nada. Como, Robert? Eu não estou entendendo. Se a taxa Selic está baixa e a inflação está baixa, por que os produtos estão subindo? Porque eu já expliquei para você. O pior virá depois, quando terminar o auxílio emergencial. As pessoas sofrem por antecipação. As pessoas querem resultado imediato e não conseguiu analisar realmente o que deve ser feito. Se você não colocar na sua mente que você tem que mudar, é você que vai ter que transformar o Brasil. Não essas pessoas que estão aí, meu amigo, vai afundar. O Brasil está indo para um abismo sem precedente e o fundo é sem fundo. Então o que está acontecendo? O valor do auxílio emergencial está sendo reduzido a partir da 6ª parcela, ou seja, a gente sabe que tudo isso vai sofrer impactos e a gente vai sentir a quebradeira a partir de outubro, novembro e dezembro, porque a gente está vendo aí que a crise não é a crise do corona, gente. O corona pegou carona. A crise já vinha com seus precedentes desde 2008. A crise é uma crise da centralidade do capitalismo. E o governo, tudo que faz, a reforma administrativa, pacto federativo, reforma tributária, fiscal, tudo cai nas costas do pobre. E você não consegue entender. Aí você vê a oposição, que é a esquerda, vê o que o Bolsonaro faz, porque ele é o bobo da corte, e os caras que estão assaltando o Estado é o Ministério da Fazenda, Guedes, e o Banco Central. Eles estão distribuindo dinheiro para banco, enquanto isso o povo está pagando 28% da cesta básica. Com a redução do auxílio, o que a gente vai ter? Traz de fundo um impacto maior na queda do poder de compra. Aí a grande mídia, a mídia corporativista, ela está aí. Alta do número dos brasileiros que buscam receber o auxílio por si mesmo mostra o agravamento da crise econômica decorrente da pandemia. A culpa sempre vai ser da pandemia. A pandemia é uma muleta decadente. E aí o governo lá na frente vai usar como sobressalência a desculpa de que o déficit foi por causa disso. Mas mesmo que se nós não tivesse a pandemia, o governo, se tivesse uma catástrofe, ele não ia ajudar. Por causa da dívida. É isso que você tem que entender. O que corrói, o que trava o Brasil é a nossa dívida, que é a maior corrupção institucionalizada pela própria Constituição. A própria DRU, a desvinculação da Receita da União, está inserida para pagamento da dívida. Existe cláusula na Constituição que o governo tem que ser obrigado a pagar os juros e a amortização da dívida. Ele está com cutilho aqui, uma faca no pescoço. Então, preços do itens da cesta básica subiram 28% aí. Os mercadinhos, hipermercados, eles não fecharam durante a pandemia. Quem saiu na frente? Os donos. Então, o Brasil é o contrário.
E deveria se fiscalizar isso. E quem deve fazer isso é o povo. Porque se sobe de preço, o povo tem que tocar fogo. A gente tem que parar de normalizar a situação, gente. Ah, não vou fazer isso, não sei o quê, que não sei o quê. Porque criaram e colocaram na sua mente que tudo que você faz, o Brasil é do povo, gente. Não é do Bolsonaro. Não é da esquerda nem da direita. É do povo. Então a gente tem que parar de normalizar e criar pragmatismo. Subiu, vocês têm que bater de frente contra aqueles que estão por detrás fazendo os produtos subirem. Porque existe a especulação. Então o que está acontecendo? De acordo aí com os sistemas, aí, o DIEESE, principalmente, cesta básica terá alta nos seus itens. Então, o supermercado notificaram que iriam repassar todos o rabo de foguete nas contas dos consumidores. Então, aí vai ficar difícil com R$300 auxílio. Só um botijão de gás está R$100. Então, o povo não vai lutar, o povo vai aceitar. E você sabe mesmo que o preço subiu da cesta básica, dos alimentos que realmente constitui a cesta básica. No caso, o quê? Os principais. Leite, arroz, feijão, óleo de soja. É uma vergonha que o próprio MST planta, colhe e às vezes distribui para a população e não vai ninguém ajudar o MST quando a polícia mete bomba e gás lacrimogêneo no povo que está querendo ter terra para plantar e para ajudar seus próprios. Dá para entender qual que é a visão, gente? Então, tudo isso aí, de acordo com os índices do preço aí do IBGE, a gente sabe que o arroz, a farinha, o trigo, o açúcar refinado, frango, carne bovina, carne suína, óleo de soja, chegaram até aumento de quase 30% nos últimos 8 meses, até agosto. Nós estamos em setembro, até semana passada. Então, com o valor reduzido do auxílio aí, não auxílio moradia, auxílio emergencial, se prepara para a cesta básica e subir mais. E o povo paga carne cara, gasolina cara, dorme na fila, paga tudo. Você está me vendo, você está pagando 30% de imposto pré-pago mais caro, Oi, Claro, Vivo, TIM, te enganou e o povo não luta. Não luta. Então a pergunta que eu vou deixar novamente para vocês. Vocês vão aceitar de cabeça baixa ou vão lutar? Coisa que nunca aconteceu com a gente. A gente briga com tudo, com coisas triviais, mas não luta. E quem tem que reconstruir o Brasil somos nós, porque o Brasil é da gente, não é do Bolsonaro. É isso que você tem que entender, meu amigo. É isso. Por anos eu estou aqui falando a mesma coisa. Mas nós temos um projeto, nós temos pautas, nós temos algo para oferecer. O governo nem a oposição tem absolutamente nada para oferecer. Eles vão vir com as mesmas repetições. Políticas assistencialistas, compensatória, políticas sociais, conciliação de classe. Nós não. Nós estamos com o pé no chão. Algo realmente para transformar a vida do povo brasileiro. Mas a gente precisa de você. Se você ficar esperando alguém fazer aquilo que eu e você temos que fazer, você vai lutar ou vai engolir seco de cabeça baixa? Pense nisso. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Fui.